Galera vascaína, aquele abraço, estamos juntos de novo aqui no canal para trazer as últimas notícias do Vascão e falar da grande polêmica do dia. O impedimento da semifinal entre Vasco e Nova Iguaçu de acontecer no Maracanã e ser transferido para a Volta Redonda. Olha, isso está dando um rebu, uma enorme bulha, e eu vou desenrolar isso aqui tudinho para vocês. Vou falar também das possibilidades que se comenta aí em termos de montagem do time para domingo. O Ramon segue ajustando, avaliando, corrigindo os erros, mas pensa também em novas alternativas de peças. Mas antes da gente prosseguir, já sabe, te peço aquele like no vídeo do amigo aí embaixo, compartilhe o conteúdo e junte-se a nós nesse projeto. Se inscreva aí, galera. Bom, amigos, vamos começar esse boletim de hoje com um assunto chato pra caramba, mas é inevitável e que a gente é obrigado a trazer e comentar. A eterna polêmica de se jogar no Maracanã. Hoje, depois de muitas idas e vindas, foi confirmado que a segunda partida entre Nova Iguaçu e Vasco, pelas semifinais do Carioca, será a priori disputada no estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda. Uma ducha fria para o torcedor cruzmaltino, que prometia lotar mais uma vez o Maraca para empurrar o time para avançar para as finais da competição. E tão logo foi confirmada essa transferência, os torcedores e o Vasco em especial, e com toda a razão, se manifestaram contra esta decisão. E eu vou te contar o que está um tremendo jogo de empurra sobre a responsabilidade da transferência dessa partida. O Nova Iguaçu foi o primeiro a se posicionar, né? E segundo o Clube da Baixada, segunda-feira, dia 11, foi solicitado, junto ao consórcio que administra o Maracanã, o uso do estádio para sediar esse jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca contra o Vasco. Entretanto, o clube não obteve respostas positivas sobre a solicitação e por conta do tempo hábil para definir as operações da partida, o Nova Iguaçu teve que entrar em contato com a Federação do Estado do Rio de Janeiro e foi orientado por ela a indicar outro estádio, ou seja, lá em Volta Redonda. Já o consórcio do Maracanã alega que foi solicitado sim um ofício por parte do Nova Iguaçu na segunda-feira, solicitando informações acerca dessa possibilidade de liberar o estádio, porém a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro oficializou o estádio Raulino de Oliveira como palco da partida de futebol, antes que fosse apresentada aí uma resposta por parte do complexo do Maracanã. Desta forma, o consórcio entendeu que a solicitação perdeu o seu objeto. E por fim, a Federação do Estado do Rio de Janeiro alega que, assim como o clube, coube ao Vasco indicar o seu estádio, né, o estádio para mandar a primeira partida, o estádio do Maracanã, quando era mandante, o mesmo coube ao Nova Iguaçu. Agora, a escolha da indicação do estádio Raulino de Oliveira, e que a federação não teve nenhuma interferência nesta opção. E no meio disso, o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, veio a público afirmar, através de um vídeo em suas redes sociais, que não tem nenhum interesse em prejudicar o Vasco e que o Maracanã está aberto para sediar a partida. Enfim, meus amigos, a verdade é que alguém está aí mentindo nessa história. Porque cada parte dá uma versão e que no final o maior prejudicado é o próprio futebol do Rio de Janeiro, que acaba perdendo ainda mais a sua credibilidade, né? Eu já tive a oportunidade de emitir uma opinião sobre o tema nas minhas redes sociais e vou voltar a repetir. Beira o ridículo impedir Vasco e Nova Iguaçu de jogarem uma semifinal do Campeonato Carioca no templo sagrado do futebol. E que, diga-se de passagem, é para todos, é um direito de todos. E a se confirmar esse jogo mesmo, esse jogo de empurrar, seria uma atitude, de certo ponto, mesquinha, né? E que esvazia ainda mais a competição. A torcida cruzmaltina merece muito mais respeito por tudo que ela representa. Vamos aguardar, porque após a divulgação desse vídeo do governador do Rio, de que o Maracanã poderia ser usado para a partida entre Nova Iguaçu e o Vasco, há um entendimento interno no Clube de São Januário de que o estádio deve ser sim o palco da partida e que não vai medir esforços para acelerar os devidos processos operacionais. Vai se tentar aí um acordo com o Nova Iguaçu para ver se ainda está tempo hábil de conseguir que se mantenha, né, esta partida no Maracanã. Vamos aguardar, porque depois dessa imensa pressão da opinião pública que se formou contra a transferência do jogo para a Volta Redonda e esse impedimento de jogar no Maracanã, é possível que a situação possa mudar aí
do nada. E a gente espera que mude mesmo, né? Porque o torcedor não pode ser prejudicado, né? E o Maracanã, o Maracanã é o palco de várias decisões. E um jogo com perto dessa envergadura contra o Nova Iguaçu, que também está fazendo um bom campeonato carioca, o vascaíno promete lotar. E só mais um adendo para os que perguntam sobre entrar na justiça para jogar no Maracanã, como o Vasco já fez outras vezes. O mando de campo dessa vez é do Nova Iguaçu, portanto cabe a eles aceitarem a tal judicialização. E eles não querem isso, não querem bater de frente com o Flamengo e com o Fluminense, que tem boas relações. O Clube da Baixada, inclusive, aceitou jogar em Volta Redonda. Então, o Vasco como visitante vai ter que jogar onde o mandante desse jogo indicar. Vamos deixar essa bulha de lado, meus amigos, e focar agora nas 4 linhas. Segue a preparação do Vasco, visando a partida de domingo. O Ramon está aproveitando a semana inteira de treinamentos para fazer testes, experiências, correções, ajustes e novos conceitos sobre a equipe que colocará em campo. Muitas são as possibilidades comentadas nos bastidores. Já se falou que ele pode desistir da formação de 3 zagueiros e colocar um time com peças mais ofensivas do meio para frente, como o Adson e o Cleiton, para jogar ao lado do Verratti. Já se cogitou tirar, de repente, o Zé Gabriel, né, do time, e trazer um Medel da zaga, botar ali, naquele meio campo ali como volante, né? Há também os rumores de que o Sforza poderia ganhar a vaga no meio campo. Se falou também que, de repente, até o Medel poderia ser sacado do time. Enfim, muitas são as possibilidades, meus amigos. Mas eu tenho um feeling que vão ocorrer sim aí mudanças significativas, pois eu não acho que depois dessas 2 atuações ruins, o Ramon mantém o mesmo time que levou todo esse sufoco do Água Santa e do Nova Iguaçu, respectivamente. O Ramon está convencido de que se o Vasco se concentrar, não cair na pilha do Nova Iguaçu e se preparar fisicamente, vai seguramente aí se classificar para as finais. Ele entende que o time vem de um desgaste muito grande. Alguns jogadores já estão sentindo aí mais do que o normal. Acho estranho isso, inclusive. E o próprio psicológico também acaba pesando nessas horas. Portanto, o trabalho vem sendo muito feito em cima do mental e na parte física e técnica. A comissão técnica cobrou e segue cobrando jogadores, porque entende que não pode apresentar aquele futebol que apresentou contra times de menor assim, investimento. O Ramon segue apostando no trabalho e acha que essa partida de domingo aí vai ser definida nos detalhes. Aliás, ele não quer aí seus jogadores afobados, tentando a todo custo ir para o ataque. Quer um time coeso e jogando com inteligência. Óbvio que o objetivo número 1 é tentar tirar logo de início, logo de cara, a vantagem do Nova Iguaçu, para que eles tenham que sair, né? Sejam obrigados a sair, e nesses buracos que devem se formar, o Vasco tentará encaixar mais jogadas e matar o jogo. Vamos aguardar. Vai ser um jogo de valentia e quem tiver mais ousadia e garra, certamente vai sair vencedor. Bom, meus amigos, mas é isso. A gente está colocando um ponto final agora neste boletim, mas os principais assuntos do dia, em termos de Vasco, foram esses daí, sobre transferência de partida, sobre a partida da semifinal contra o Nova Iguaçu e sobre treinamento, sobre possibilidade de mudanças. Nesses bastidores, já falei, igual o vídeo de ontem, o Vasco está sim aí, se movimentando, tentando agilizar algumas peças aí, para ver se consegue trazê-las agora em abril, para ajudar aí os anseios do Ramon Dias, e mais à frente, aí na outra janela internacional, conseguir jogadores ainda com mais calibre aí para tentar uma envergadura nesse time. Que, como eu falei ontem, é um time que não está ainda fechado, o elenco ainda carece de opções, e esses desgastes mesmo que estão acontecendo, mostra isso. O time do Vasco hoje está com os jogadores se desgastando rapidamente e não tem opções para entrar. Então, vamos aguardar aí esses próximos movimentos do Vasco no mercado. Mas é isso. Estou colocando um ponto final agora. A você que me acompanhou, muito obrigado. Não esqueça do like, ó. Se inscreva aí. Até mais!